Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga e hoje eu vou responder uma pergunta que é muito frequente de eu escutar. Principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, em que as crianças estão mais em casa, a família está mais reunida também. E as pessoas perguntam: o que fazer com os meus filhos? Como estabelecer uma rotina que seja válida, que seja viável, que seja eficiente e que meus filhos também se adequem a essa rotina, que seja favorável ao ambiente de crescimento deles? Bem, para a gente primeiro entender como fazer uma rotina que é beleza, que é eficaz para a sua família, para o seu contexto, primeiro é preciso entender da importância dessa rotina. Todos nós precisamos de rotina, principalmente as crianças. As crianças, elas necessitam dessa rotina para a sua segurança. Então, não devemos deixar as crianças livres e soltas fazendo o que elas querem na hora que elas querem. Elas precisam de ter essa rotina para ter um ambiente seguro, um ambiente acolhedor. E para estabelecer essa rotina, a gente primeiro precisa pensar qual que é a rotina da pessoa que cuida dessas crianças. Seja pai, mãe, algum outro familiar, um cuidador. Como que é essa agenda? O que precisa ser feito? Se nessa rotina de casa o almoço é às 11 horas, precisa entrar também na rotina das crianças o almoço às 11 horas. Facilita o fluxo todo da casa. Então, partindo desse primeiro ponto, que é a rotina do cuidador, que é a rotina da casa, pensar nessa rotina em algumas grandes áreas. Na área da saúde, na área do corpo, da alimentação, do cuidado com o corpo. A gente pode pensar também numa área intelectual, que é uma área do desenvolvimento motor, linguístico, intelectual, da inteligência emocional também. Atividades de lazer, atividades de entretenimento. Pensando nessas áreas, você vai destrinchar algumas atividades, tomando como base também os horários, como eu já falei, da casa, e se a criança for já em escola, também os horários da escola. Eu vou dar alguns exemplos de mim, que sou mãe de 2 crianças, meu filho tem 8 anos e minha filha tem 2 anos, mas desde como muito novos ainda, a gente estabeleceu rotinas aqui em casa e como que favorece isso para eles, até na autonomia também. Então, até para facilitar esse fluxo, até para facilitar o entendimento, o Pedro, que é o meu filho de 8 anos, desde quando ele era pequeno, a gente fez um cartaz. Ele não sabia ainda ler nem escrever, mas a gente fez um cartaz e recortamos algumas figuras para ele se pautar naquela rotina dele, o que ele tinha que fazer. Então a gente colocou o horário de aula, então todos os dias à tarde a gente fez um calendário mesmo, todos os dias à tarde a gente colocou que ele tinha aula. E aí tinha algumas atividades da escola que ele tinha que fazer em determinados dias da semana. Então, por exemplo, se na terça-feira todo dia ele tinha dever de casa para fazer, na terça e na quinta, ele sabia que naquelas manhãs ele teria que executar a atividade do dever de casa. E isso estava lá direitinho na agenda dele. Na parte da manhã. A parte do almoço também que vinha comer saudável, né? Então a gente colocou lá um prato bem colorido, com essa obrigação, esse cuidado do corpo. Aí depois do almoço, o que ele tinha que fazer? Escovar os dentes, colocar o uniforme, se preparar todo para ir para a escola, arrumar a mochilinha dele do jeitinho dele. Depois era horário de aula, chegava em casa, tomava banho, e aí também tinha toda a rotina da noite. Inclusive, incluindo os cuidadores nessa rotina dele. Nessa época eu não ficava à noite em casa, mas ele ficava com o pai. Então o pai também fazia algumas atividades lúdicas com ele, brincava e tudo mais. E ele tinha lá também o tempo de ver o desenho dele. E aí você pode falar assim, nossa, mas é muito cedo. Ele começou com essa rotina, se eu não me engano, ele tinha 3 anos de idade, já com a rotina no papel. Mas essa rotina veio muito antes do papel, né? A gente hoje continua com essa rotina no papel, colocando todos os horários dele, fazendo tudo que ele tem que fazer, colocando estrinchado. Hoje a rotina dele é mais elaborada, tem mais atividades para ele executar, mas tem tudo lá do que é para ele fazer. Inclusive as atividades de casa. Hoje ele já tem algumas obrigações para o cuidado da casa que ele também precisa executar em alguns dias da semana.
E isso é importante também, dar responsabilidades para a criança. Ela, desde pequena, já sabe, já pode ser incluída nas atividades. Tanto o cuidado com os brinquedos dela, como quanto os cuidados com a casa. O Pedro hoje ele leva o lixo para fora, ele recolhe todos os lixos da casa, coloca para fora, dobra as roupas dele, cuida do quarto dele. Ele também, alguns dias da semana, ele lava a louça. Ele também arruma a mesa do jantar, do almoço. Ou seja, é importante todos sermos inseridos nesse contexto. E minha filha, ainda de 2 anos, ela também tem a rotina. É claro que a rotina dela é mais flexível, porque hoje, por exemplo, ela dorme logo após o almoço. Então, depois do almoço, ela já sabe que ela vai para a caminha dela, vai dormir. Mas ela não tem horário para acordar. Se ela às vezes dorme só 1 hora, beleza. Beleza nada, né? Que sobra mais pra mãe aqui. Mas se ela dorme às vezes 2 horas, 3 horas, eu não vou acordá-la, porque ela ainda é muito pequena, né? Então ela precisa desse soninho também reparador. Então ela de manhã cedo, mesmo que a gente não tenha o papelzinho ainda, mas ela tem o horáriozinho de acordar, o horáriozinho de tomar o café da manhã. Depois ela vai ter as atividades dela. Eu inseri atividades lúdicas, mais intelectuais, mais motoras, para o desenvolvimento motor dela, enquanto o irmão faz a atividade da escola, porque ela vê o irmão e ela pede aula, ela pede o dever, ela pede para fazer as coisas. Então é um momento propício também para o desenvolvimento dela, já que tem um irmão. Depois tem o horário do almoço, enfim, o horário do banho também. Ela sabe, ela já sabe o que a gente espera dela, ela já sabe o que vai acontecer com ela, e isso causa uma segurança muito grande. É claro que eu sou uma outra mãe, desde quando eu fui a mãe da primeira vez, hoje eu sou uma outra mãe. Eu vejo isso grandemente no horário de dormir dela. Ela é impactada de uma forma muito positiva, que eu vejo como positiva. Ela já sabe que o horário dela de dormir é 9 horas, então a gente fala, Flor, está na hora de dormir. A gente faz o ritual dela dormir, né, com os preparativos. Ela vai, deita na cama, ela mesma às vezes apaga a luz e fala tchau, a gente fecha a porta e pronto. Ela vai dormir, ela sabe que é o horário dela de dormir. E isso não nos dá trabalho algum, né? Eu vejo muitos pais sofrendo. É claro que isso não é uma regra, muitas variáveis envolvidas nesses fatores, mas essa segurança traz tranquilidade para a criança. Saber o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer no dia seguinte. E televisão, aproveitar e falar de televisão. É claro, meus filhos assistem televisão, meus filhos têm acesso a celular, a internet e tudo mais. Mas isso também precisa de um limite, de ser um limitador. A gente, às vezes, acaba deixando as crianças demasiadamente frente a essas tecnologias, esses aparelhos, mas isso não é benéfico para a criança. Eu também deixo, né, como eu falei, os meus filhos, às vezes para eu trabalhar, para eu resolver alguma coisa, mas que é importante ter o horário. Se a criança sabe que à noite ela vai ver televisão, se a criança sabe que na hora, que depois do almoço ela vai ver televisão, meia hora, é aquela meia hora, ela vai esperar por aquilo. E ela não vai ficar lá, né, te enchendo o saco, televisão, televisão, televisão. Mas é porque dá mais trabalho a gente pensar em outras coisas do que só deixar a criança na televisão. Cada um tem sua rotina, cada um sabe onde o calo aperta, mas é importante pensar nessas coisas. E volto ao que eu falei no início, como esse estabelecimento da rotina ajuda no funcionamento, ajuda para todo mundo, e a criança vai se sentir mais acolhida com isso também. É importante eu falar aqui também que às vezes não é de primeira que você vai acertar, que a rotina ela precisa ser ajustada dia após dia. Tem dias que são mais caóticos, que tudo parece que vai dar errado. Não se desespere, não se leve tão a sério, mas tenha calma, respire fundo, um dia de cada vez. Se for preciso ajustar, que seja ajustado. As crianças maiorzinhas, elas já podem também participar da confecção dessa rotina, que eu acho que é super válido também para a eficácia, né, dessa rotina. Saber o ponto de vista delas, o que é mais interessante fazer. Se de repente for alguma atividade que ela pode escolher o dia que ela vai fazer, deixa que ela escolha também, para ela ter esse compromisso. Mas
não é desculpa para você não tentar. Espero ter te ajudado aí de alguma forma. Grande abraço e até o próximo vídeo.